Hebreus é onde estamos, não é? E Hebreus é como um palácio assim, cheio de riquezas, em que, como nós estamos olhando, você está simplesmente indo por um grande corredor e um guia está nos levando e ele só abre a porta desse castelo imenso e a gente olha para aquele cômodo cheio de tesouros maravilhosos. Nós não entramos ali para ficar muito tempo. Logo seguimos para outra sala, nesse corredor imenso, e outra porta é aberta, a gente vê maravilhas e avançamos. Então estamos olhando assim de uma maneira geral e ao mesmo tempo encantadora, desse que é o maior aconselhamento pastoral para você enfrentar todas as coisas na vida, todas sem exceção, já que era o que estava acontecendo com essas pessoas. E hoje eu quero ler Hebreus 12, de 18 a 29, que diz assim, uma passagem incrível, diz assim: vocês não chegaram a um monte que não se pode tocar e que está em chamas, nem a trevas, escuridão e tempestade. Não chegaram ao som de trombeta ou a da voz, que falando palavras os que ouviram rogaram que não mais lhes fosse dito, ou mais lhe fosse dirigida a palavra, pois não podiam suportar o que lhes estava sendo ordenado. Até um animal, se tocar no monte, deve ser apedrejado. O espetáculo era tão terrível que Moisés disse: estou tremendo de medo. Moisés é aquele que abriu o mar, fez Deus usou para trazer as pragas. Então, o espetáculo era tão terrível que até Moisés disse: estou tremendo de medo. Ao contrário, ele está dizendo que vocês não chegaram aqui, né? Vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Vocês chegaram a milhares e milhares de anjos em alegre assembleia. Vocês chegaram à igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Cuidem para não rejeitarem aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto menos nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Naquela ocasião a voz dele abalou a terra, mas agora ele prometeu: mais uma vez farei tremer não somente a terra, mas farei tremer também o céu. As palavras mais uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, de tudo que pode ser abalado, isto é, das coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Por isso, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é um fogo consumidor. Nós podemos ler palavras tão maravilhosas como essa e ouvi-las neste mundo, mas mais maravilhosas que essas, certamente não podemos. Em 28 de março, portanto, há uns dias atrás, às 12h50, houve um terremoto em Myanmar e na Tailândia, Bangkok, e o epicentro foi em Mandalay, e a segunda maior cidade do país, Myanmar, e esse terremoto atingiu 7,7 na escala Richter, mas a intensidade máxima de 9 na escala Mercalli modificada. Milhares de pessoas morreram. A gente viu na internet agora que
o mundo... outro dia eu vi alguém dizendo que aconteceu uma coisa engraçada, né, na história. Antigamente, o mundo era pequeno e a Terra era enorme. E agora a gente vive numa outra época, né, em que o mundo é grande, mas a Terra é pequena. Porque antes, o mundo das pessoas era a sua vila, era a sua pequena cidade. E a Terra, então, era imensa, porque a Terra estava nos lugares distantes. Agora acontece o contrário, não é? Porque a Terra é grande. A gente sabe exatamente o que está acontecendo na Tailândia, imediatamente, quase que simultaneamente, a gente está vendo as imagens, não é? E a Terra então ficou pequena, mas o mundo ficou grande, porque agora não só as preocupações e as tragédias da nossa cidade, do nosso bairro que atingem a nós. Nós somos expostos a uma quantidade de tragédias, de problemas, que nós não fomos feitos para, num dia, absorver, não é? Então há essa coisa. Então a gente praticamente assistiu isso e milhares de pessoas morreram, queridos. A gente viu imagens de pessoas em prédios riquíssimos, de hotéis, lá no topo, na cobertura, numa piscina, as pessoas indo na piscina e de repente a água começa a sair da piscina porque tudo estava tremendo. Milhares morreram. Se quando aquilo que é a firmeza de todas as coisas que a gente vê, prédios, começa a tremer, então onde pode haver firmeza? E hoje a gente vive uma época em que as pessoas vivem abaladas, mas quando tudo se abala por causa de um terremoto, é isso mesmo, não é? Mas nós fomos chamados para suportar e não ser abalado por grandes coisas. E as pessoas hoje, da nossa geração, mais do que qualquer outra, se abalam por qualquer coisa. E às vezes você vê os cristãos dizendo assim: não, Jesus disse que nós íamos ser odiados pelo mundo, que todos falariam mal de nós, e que o mundo nos odiaria e ia ranger os dentes para nós, e nós ficamos firmes por causa de Deus. Mas aí alguém passa por nós rápido, não pode falar, e a gente fica abalado. Ou seja, é difícil imaginar você ser maltratado e odiado pelo mundo e não ser abalado, se qualquer coisa te abala, mesmo na igreja ou em casa, qualquer coisa. Eu sou quase que de cristal. E nós temos dito a cada semana que Hebreus é um livro escrito para pessoas que foram abaladas por grandes terremotos. Problemas, dificuldades, sofrimentos, perseguição abalaram essas pessoas. Era um terremoto. Não há nada na vida delas que parecia ser estável. Elas tinham um governo que as perseguia, elas eram jogadas na cadeia, elas eram mortas das maneiras mais grotescas. Essa pressão estava sobre elas. Não é que alguém ia passar por elas, não ia falar, não é porque elas iam ter um problema assim pequeno na segunda-feira, é porque o mundo caiu sobre elas, tudo estava tremendo. E a cada semana vemos como o escritor aos Hebreus tenta levar essas pessoas através de um aconselhamento pastoral profundo que é capaz de preparar eles para as coisas mais, os maiores abalos, sem ser abalado. Sabe, as pessoas que são sempre abaladas, estão sempre, qualquer coisa faz elas estarem abaladas. Então, ele está dizendo que essas pessoas, diante da fúria de Nero, da fúria de um império, da fúria de uma cultura, não tinham por que estar abaladas. E elas serão capazes de encontrar e enfrentar as mais duras realidades da vida que nós possamos imaginar, sem desmoronar, ficando de pé naquele grande terremoto, sem ter as suas estruturas abaladas, e encontrar maneiras de ficar firmes quando tudo ao redor estava desmoronando. Imagine, todos os prédios caindo por causa de um grande terremoto e um prédio ficar de pé, ficar lá inabalável. É isso que ele está dizendo. E
É óbvio que se você está se apoiando no que está desmoronando, então você não pode ficar firme no dia mau. Porque o dia mau é exatamente o dia em que todas as coisas que pareciam sólidas estão caindo. Se aquilo era o seu apoio, se alguém está num prédio e esse prédio cai no terremoto, então o que estava firmando ele, colocando ele firme, era o prédio se abalou, então tudo se abalou. Então, se as coisas que você está se apoiando desmoronam no dia mau, e o dia mau é exatamente a descrição de coisas que estão se abalando, coisas que pareciam firmes e sólidas e seguras, e porque aquilo está caindo, esse é o dia mau. Como você vai ser forte no dia mau e permanecer firme, como Paulo diz em Efésios, se aquilo era exatamente o teu apoio? É isso. Ele está dizendo exatamente sobre isso. E há uma obra chamada O Conto da Ilha Desconhecida, de José Saramago, onde o homem diz ao rei assim: gostar é provavelmente a melhor maneira de ter. Ter deve ser a pior maneira de gostar. Ou seja, se ter é a maneira com que você realmente o coração se deleita, então é a pior coisa, porque quando você não tiver, não há nada para você se deleitar. Essas pessoas que escreveram, estavam dizendo estar abaladas, como eu disse, não pelo que abala a nossa sociedade, nossa cultura, que vivem abaladas em casa, no trabalho, às vezes na igreja, por causa das coisas mais fúteis. Essas pessoas abaladas, escritas em Hebreus, talvez tinham, em vez de talvez, perdido o que? Segurança, tinham perdido o seu status naquela cultura, e tinham perdido uma vida pacífica, e o escritor está falando com elas, esse grande conselheiro, nesse grande aconselhamento pastoral, a convidam a serem inabaláveis, por terem o seu apoio em algo que não pode ser abalado, quando tudo mais for abalado, e uma firmeza em um tesouro que você não pode possuir, em conquistar, mas você pode apenas receber. Então nós chegamos ao ponto em que, de certo modo, é o clímax retórico do livro de Hebreus. Nós estamos andando por todo ele, vamos andando para trás, andar para frente, mas aqui seria isso. Algumas pessoas já disseram na história, teólogos, que o livro de Hebreus não parece uma carta, parece um sermão em vez de parecer uma carta, e você pode realmente perceber que não há uma saudação, como você vê nas cartas aqui da Bíblia, não começa como de fulano, Paulo e Timóteo, da parte de Deus, para os irmãos em Éfeso, graça e paz, não começa dessa maneira, porque começa parecendo de fato um sermão. Então algumas pessoas especularam que talvez fosse o único sermão escrito, porque ele foi enviado, não era presencial, mas o único sermão completo que você tem da era primitiva. Eu não acho que é importante você realmente especular sobre isso, mas de qualquer forma, aqui você está chegando no ponto mais alto da carta, do sermão, que na verdade é esse grande aconselhamento pastoral para preparar qualquer filho de Deus, mesmo à distância como ele está, para enfrentar qualquer coisa. E esse é o ápice, esse é o ponto. Nesse ponto o escritor de Hebreus está reunindo todos os fios de ideia que ele foi tecendo até aqui, e ele vem trabalhando desde o início, dizendo: é assim que você pode viver uma vida inabalável, é assim que vocês deviam estar vivendo em Roma, é assim que vocês deviam enfrentar a morte, é assim que vocês deviam enfrentar a tortura, é assim que vocês deviam enfrentar a cadeia, é assim que vocês deviam enfrentar a perda dos vossos bens, é assim que vocês deviam enfrentar a execução de familiares, é assim
Então, é assim que você deve viver uma vida inabalável no mundo instável. É assim que você deve ser aquele prédio no meio do terremoto, onde as coisas nesse mundo estão sempre mudando, onde há sempre turbulência, onde há um terremoto que fica forte ou mais fraco, mas está sempre lá. Então, ele aqui está dizendo mais ou menos o segredo do que Paulo diz para poder ficar firmes, inabaláveis. Você vê que essa palavra apareceu toda hora quando a gente estava lendo o texto. Inabaláveis no dia mau, inabalável no dia que tudo treme. Só foi admirável os prédios que, quando teve o terremoto na semana passada, ficaram lá. Porque qualquer prédio que a qualquer tremorzinho caia, serve para quê? No dia mau ele não serve para nada. No dia que todo mundo ficou em pé, ele também ficou. Mas o dia mau veio e ele caiu. Então, aqui ele está dizendo, é assim que você pode viver uma vida inabalável, o tempo todo. Aqui ele está numa espécie de clímax. O primeiro parágrafo da passagem fala sobre como você não deve proceder. Ele retrata uma vida que pode ser abalada. Ele diz assim, esse é o tipo de vida que é abalada a toda hora. Você não deve ter esse tipo de vida. E ele faz isso do versículo 18 ao 21. Então, quando ele chega no versículo 22 até o 25, ele diz, aqui está a vida inabalável. É assim. E na última parte, ele mostra como experimentar a vida inabalável. Quem não quer ser inabalável num mundo tão incerto? Então, os versículos 18 a 21 falam sobre uma vida que você não deve ter. É a vida que é abalada. Como eu disse, há pessoas que são abaladas por tudo. A menor contrariedade, se as coisas não são como ela queria no trabalho, aquilo é um estresse enorme. As coisas não são como ela quer num dia, aquele dia é um dia estressante demais. As coisas tem um problema em casa, aquilo tudo fica abalado. Ele vem para um culto, qualquer esbarrão, ele está totalmente abalado, tudo ele está abalado. E ele acha sempre que, então, o mundo, o problema dele não é que ele é uma pessoa totalmente abalável. O problema é que o mundo não, a sociedade, o mundo, a família, os irmãos na igreja, a igreja, o pastor, nada é firme. Então ele não consegue ficar firme porque tudo é contrário a ele. Ninguém está ajudando ele, quando na verdade ele era para ser inabalável. Não o mundo, não as coisas. Não adianta reclamar no meio do terremoto daquele que a terra está tremendo, porque ela está tremendo mesmo. A questão é, você construiu prédios que ficam em pé? Há prédios no Japão que nem balançam quando tem terremoto, porque eles foram feitos pensando em todas essas coisas. O autor de Hebreus está dando essa engenharia. E quando você olha aqui, uma das chaves para entender a passagem está no fato de que o versículo 18 e o 22 começam com o mesmo verbo. Vocês não chegaram a isso. Lá na frente, quando ele fala sobre a vida abalável, depois que ele vai falar sobre a vida que não se abala, ele diz, vocês chegaram a isso. Ele usa o mesmo verbo, significativo. O 18 diz, vocês não chegaram ao Monte Sinai. Lá no 22, vocês chegaram ao Monte Sião. Ele está dizendo, a vida inabalável é se vocês chegarem a isso. A vida inabalável é se vocês chegarem a esse outro lugar. E há várias palavras no grego que significam se aproximar, chegar, que como foi traduzido para nós, não é? Mas essa não é apenas uma palavra que indica se mover de um ponto geográfico para outro ponto geográfico, chegar numa cidade, chegar a um lugar. Não é isso que a palavra quer dizer. E numa fala, numa obra chamada Cinedoc, Nova York, é um filme norte-americano, meio um drama psicológico, assim, de 2008, um personagem, Caden Cotard, ele reflete assim, eu não sei porque continuo tentando montar essa peça, talvez seja porque todos nós queremos ser vistos, ou talvez seja só porque eu não sei como sair da minha própria cabeça, sair de mim mesmo.
E o verbo aqui em Hebreus não é só sobre chegar fisicamente, mas sobre sair da própria cabeça. Exatamente a expressão que foi usada no filme. Ou seja, se eu pudesse colocar em palavras mais claras, sair da própria ilusão e se posicionar diante de algo eterno. Ou estou dizendo, ou você vai ficar na sua própria cabeça preso na ilusão, ou você vai chegar. Vocês não chegaram, ou vocês chegaram a algo eterno. Então, é um termo com sentido espiritual profundo. É um termo que se refere à abordagem espiritual fundamental que a pessoa tem diante de Deus e diante da vida. A abordagem que você individualmente tem diante de Deus, diante da vida, diante dos acontecimentos. Todo mundo tem uma abordagem espiritual fundamental diante de Deus, diante da vida. Todo mundo tem. A questão qual é? É como você chega, ao que você chega. Então cada um de nós possui isso, e a gente pode chegar a isso fazendo perguntas. Como você enfrenta a vida? Você é uma pessoa abalável? Como eu disse, a nossa cultura é a mais abalável de todos os tempos. E eu estava vendo todo um problema no exército americano, por quê? Porque as pessoas, se usarem os pronomes errados, um monte de pessoas lá do exército ficam abaladas, não usou o pronome certo para mim agora, mas no exército assim, em que pronomes deixa eles totalmente abalados, feridos, traumatizados, como eles estarão na guerra, as pessoas não vão estar falando pronome, vão estar atirando neles, vão estar jogando uma bomba, vão usar um drone contra eles, se eles não aguentam palavras, como eles podem? É óbvio que são pessoas que não têm a menor possibilidade de um dia mal para um soldado que está no meio do campo de batalha. Ou nós, se somos abaláveis pelas menores coisas, como será nas maiores? É o que Deus falou para Jeremias, que começou a querer chorar por determinada coisa. Deus disse: Jeremias, se você está dizendo que não aguenta correr com homens que vão a pé, como você vai como você vai fazer quando chegar o dia que você vai correr com homens que estão a cavalo? Jeremias, se você não consegue andar na estrada, como vai ser quando você tiver que correr e andar às margens do Jordão? E é isso, queridos. A questão é como você enfrenta a vida, como você enfrenta o mundo, como você enfrenta o problema. É isso que o autor de Hebreus está falando nesse clímax aqui. E há uma obra chamada Árvore da Vida, de Terence Malick, onde uma mãe, em um monólogo, sussurrando, falando com ela mesma, ela diz: onde você estava quando eu precisei de você? Você me deixou maravilhar-me com o nada. É exatamente essa abordagem que Hebreus questiona. O que nos sustenta quando o nada finalmente nos encara? Se alguém te questiona, se alguém não trata você exatamente como você achava que devia ser tratado, você desmorona. Como você age e como você se vê diante do espelho, não importa o que o espelho está mostrando. Se existe um Deus, e todos que estamos aqui acreditamos nele, e ele aparecesse e chamasse você para prestar contas agora, como você se apresentaria? O que você falaria para ele? Que o mundo inteiro não era cooperativo? Que a sua vida não era cooperativa? Que as pessoas não eram amáveis? Que o mundo não te ajudou a viver para a glória de Deus? Ou que você viveu em um ambiente no mundo onde era totalmente tóxico para você? Como você se apresentaria diante de Deus? O que você diria? Em quase todos os casos, porque é o modo padrão do ser humano, a resposta é: nós sempre dizemos para nós mesmos, nós costumamos responder aos críticos, ao mundo, a Deus: eu fiz meu melhor. Eu estabeleci o que considero os meus padrões. Eu defini o tipo de vida que um ser humano deve viver. Eu não sou perfeito, mas eu tentei o meu melhor. E eu sou muito melhor do que muitas pessoas. Eu fiz um bom trabalho.
E há uma obra chamada Fleabag, em que um personagem vai num confessionário, ele desabafa dizendo assim: eu só quero que alguém me diga como viver minha vida, porque até agora acho que fiz tudo errado. Eu fiz tudo errado, mas eu estava querendo fazer tudo certo. E essa é a vulnerabilidade que o texto expõe, a fragilidade de achar que nossos padrões bastam. E eu até posso criticar os outros, porque eu tenho uma impressão de que eu estou andando segundo os padrões que eu estabeleci. E eu não sou perfeito, mas estou melhor. Então, basicamente, é assim que nós enfrentamos a vida. É assim que nós nos vemos no espelho, e é assim que nós encaramos os outros, as outras pessoas. É verdade que as culturas são diferentes e também as gerações são diferentes, dependendo da idade que você está, não é? Então, se você é um jovem pós-moderno, você pode dizer: eu sou uma pessoa de mente aberta e eu vivo e deixo viver, e é só isso que você pode pedir de alguém, e eu faço isso. E nisso eu sou melhor do que a maioria das pessoas. Não sou perfeito, mas sou melhor. Ou você é alguém mais velho já, ambicioso, talvez diga: olha, eu tentei realizar muitas coisas na minha vida. Essas são as minhas conquistas profissionais, acadêmicas. Aqui estão as grandes causas às quais eu me dediquei a isso, eu fiz isso, eu consegui esse diploma, eu consegui isso na minha vida. E se você for uma pessoa mais tradicional ou mais velha, você pode dizer: olha, eu procurei viver de acordo com os padrões morais elevados, eu procurei cuidar da minha família, cuidar dentro da possibilidade de outras pessoas, eu procurei ser um bom pai, uma boa mãe. Você é como o Ryan, no Resgate do Soldado Ryan, né? Já que várias pessoas morrem para resgatar o soldado Ryan, e o drama do filme todo é porque várias pessoas vão morrer só para o soldado Ryan viver. Porque ele é melhor do que os rapazes como ele que estão na guerra. Porque os rapazes vão arriscar a vida e vão morrer quase todos para resgatar o soldado Ryan, ser o soldado Ryan um soldado. Não era melhor o soldado Ryan morrer e os 8 ou 9 rapazes viverem? Não é? Então, quando ele está na ponte ali, já no final do filme, lá vem spoiler, né? O capitão John Miller Jr., que é o Tom Hanks, que está ali nos seus últimos momentos, ele pega assim o Ryan, que deve ter o quê? 18 anos, e diz: faça sua vida valer a pena. Invente, seja igual esses grandes inventores, invente como alguém inventou a lâmpada elétrica, descobriu a eletricidade. Faça uma coisa grande da sua vida, porque homens bons morreram para você viver. E aquilo atormenta o Ryan, né? Porque o filme começa com ele velhinho, com a família toda no cemitério, exatamente no túmulo do capitão Miller. E ninguém sabe que o capitão falou aquilo a ele, né? Porque foi lá na ponte, lá na guerra, o capitão John Miller, e ele só vira para os filhos, lembrando dos que morreram para ele viver, do capitão John Miller. E ele só diz para os filhos assim: filhos, netos, porque agora ele já é um velhinho. Ele diz para mim que eu vivi uma vida digna. Porque é óbvio, ele não inventou nada incrível, sensacional, como o capitão John Miller disse, né? Então ele diz apenas isso: diz que eu vivi uma vida digna. E há uma obra chamada O Deserto dos Tártaros, não é? Que Dino Buzzati, que diz assim: o homem constrói grandes muralhas para se proteger, mas no fundo o homem sabe que o grande inimigo seu já está dentro das muralhas, que o seu grande inimigo está dentro dele, e ele fica construindo muralhas para se proteger. A sociedade, as pessoas, a família, a igreja, os pastores, tudo isso é que está me atrapalhando. Ele constrói muralhas dizendo que ele está tentando se proteger disso tudo, mas na verdade o grande inimigo, o verdadeiro inimigo não estava fora. Isso é falso, não é? Então não importa a geração, todos nós erguemos muralhas de justificativas, mas o texto de Hebreus nos confronta com o que está dentro de nós. O autor de Hebreus está dizendo assim: vocês estão abalados, não é por causa do Império Romano,
Não é por causa de como as pessoas tratam vocês. Não é porque vocês estão sendo jogados na cadeia. Não é porque vocês perderam seus empregos. Não são essas coisas que estão abalando vocês. O prédio não está caindo por causa do terremoto, mas no que o prédio estava firmado. Então, no fim das contas, todos acabamos dizendo, mesmo no nosso jogo de racionalizações, ninguém é perfeito. Mas eu defini o que acho que uma pessoa deve fazer, como o Ryan. E eu me esforcei ao máximo para viver dessa forma. O que eu dizia que as pessoas deviam fazer, eu me esforcei o máximo para fazer. Mas eu não fui perfeito. Mas de certa forma eu sou melhor do que muitos. Eu falava que ninguém devia ser egoísta. Então eu lutei com todas as minhas forças para não ser egoísta. Eu não fui perfeito, mas fui melhor do que a maioria. Eu disse que as pessoas deviam ter amor, então eu me esforcei com todas as minhas forças para só demonstrar amor, mas eu não fui perfeito, mas fui melhor do que muitos. De verdade eu sou melhor do que muita gente. Eu não fiz um trabalho ruim, foi um trabalho decente, apesar de não ser um trabalho perfeito. Não, é mentira, você não é. É o que o autor de Hebreus está dizendo. Não mesmo. Isso é uma ilusão. É dessa ilusão que você tem que sair. Você não fez o seu trabalho. Você não chegou nem perto de fazer o seu trabalho, que você exigia de todo mundo, é óbvio. E há uma fala em Succession, né, de Kendall Roy, em um momento de colapso, assim, ele diz para o irmão assim: eu sou um cara bom. Não sou. Eu tento tanto, mas talvez eu tenha que admitir que seja só uma porcaria mesmo. Aqui algumas muralhas estão caindo. O autor de Hebreus corta a nossa ilusão, corta a ilusão deles. Eles estavam sendo abalados, estavam fazendo melhor, e eles exigiam das outras pessoas, eles estavam sendo melhor do que muitos. O autor de Hebreus corta essa ilusão com a precisão de um bisturi na mão de um grande cirurgião. Nossos esforços não nos definem como bons. Eu acho que vivemos a vitória final do humanismo secular na igreja, sabe? Por mais que fale isso é tão galopante em nossa cultura. Era para ser o oposto. Nós falamos sobre o evangelho da graça, mas nós viramos todos Jean-Jacques Rousseau. Ele tem uma frase famosa, ele diz que o ser humano nasce bom, mas a vida em sociedade, ou a sociedade, corrompe o ser humano. Você e eu estamos prontos para dizer, isso é falso, não é? É por isso que hoje em dia as pessoas gostam de culpar sempre coisas não pessoais. Qual é o culpado de alguém ser como é? De eu ser como sou? É a sociedade. É uma coisa coletiva. A sociedade é culpada. Eu já escrevi frases a respeito disso. Olha, se o homem nasce bom e a sociedade o corrompe, quem corrompeu a sociedade? Já que a sociedade é apenas nós todos juntos. Se todos nós individualmente somos bons, como é que a sociedade que a gente formou é má e ela nos corrompe? É óbvio que a sociedade não é uma coisa, é só um conjunto de homens individuais. E se a sociedade é má, é porque todos os homens são maus. Nós achamos absurdo, mas hoje em dia você vai ver que as pessoas estão sempre falando sobre os seus problemas. Elas não oram mais porque a igreja não ajudou. É a mesma coisa lá, o cara rouba porque a sociedade fez dele ser aquela pessoa. Então é porque o irmãozinho ali não me amou, é porque aquela pessoa lá não me auxiliou, é porque aquele outro lá não fez isso. Isso é Rousseau na igreja. Eu seria bom se a sociedade fosse boa. Eu seria bom se a igreja fosse melhor. Eu seria bom se o irmão fosse menor, se aquele irmão fosse melhor, se os crentes do século
21 fossem melhor. Se os crentes da minha geração e as igrejas da minha geração fossem melhor, eu seria melhor, mas eu não sou bom o suficiente, porque a igreja me corrompe. Sabe, Jean-Jacques Rousseau diz que o homem nasce bom, mas a sociedade corrompe ele. A minha vida de oração não é boa, então, porque os irmãos corromperam minha vida de oração. A minha vida não está honrando a Deus como devia, ou eu sou uma pessoa que todo dia estou abalado, então, porque as pessoas, a igreja, faz isso. Só que o que é a igreja, queridos? A igreja é cada um de nós individualmente. É a mesma coisa que é um absurdo em Rousseau, o homem nasce bom e a sociedade corrompe, é dizer que você é ótimo e todos os seus problemas é por causa da igreja, é por causa dos irmãos, é por causa do evangelho no século 21. Quando na verdade todos os seus problemas só podem ser por causa de você. O autor de Hebreus está dizendo o seguinte: não é verdade. O problema de vocês, o abalo sísmico que derruba vocês, não é por causa do Império Romano, não é por causa de Nero, não é por causa do irmão, não é porque eu estou aqui falando com vocês através de uma carta em vez de estar aí, não é. Vocês constroem muralhas para manter os inimigos fora e vocês não percebem que o inimigo já está dentro. Então, vamos falar de uma maneira pessoal, né? Cada um de nós, se você refletir um pouco sobre os princípios éticos mais básicos que existem, você vai perceber a ilusão que o autor de Hebreus quer derrubar, a forma ilusória como você fala. Não é? Somos bem decentes, fizemos o melhor que podíamos, somos pessoas razoavelmente boas. Pegue a regra de ouro. A regra de ouro, uma coisa pela qual todos os homens de todas as épocas, independente se ouviram o evangelho ou não, vão ter que encarar um dia, faça aos outros o que você quer que elas façam a você. Essa é a regra de ouro. Agora confesse, nunca houve um dia na sua vida em que você tenha passado o dia todo se esforçando para entender alguém, tanto quanto você gosta e até exige que as outras pessoas entendam você. Você não passou, como eu gosto que as pessoas me entendam, eu vou passar o dia inteiro hoje tentando entender essa pessoa. Não, mas você queria que aquela pessoa ou as pessoas passassem o dia inteiro tentando te entender. Você nem chega perto disso. Eu quero tanto que as pessoas me entendam, porque as pessoas não entendem o meu lado, porque as pessoas não me entendem, mas eu não me empenho nem de longe para compreender os outros da forma que eu quero que as pessoas me compreendam. Eu não gasto minutos para compreender as pessoas, mas estou chocado porque elas não passam o dia inteiro tentando me compreender. Você não está fazendo o melhor, é o que o autor de Hebreus diz. Há um poema de Sława Zimborska, uma escritora polonesa, sobre uma pequena estrela. Ela diz assim: não me censure por carregar uma corrente mais leve que a minha sina, que eu devia carregar, ou por não saber nomear o que me pesa. Vivo como posso, entre o que sou e o que vejo. Nós somos assim, presos entre o que exigimos e o que oferecemos. Nós exigimos muito de todos, e isso nos condena diante de Deus. Nós exigimos que as outras pessoas passassem o dia inteiro pensando em formas de nos amar, mas não passamos o dia inteiro pensando em formas de amá-las. E é por isso que quando chega no final do dia, nós estamos tão abalados por não termos sido amados como devíamos pelas pessoas, mas nem passa pela nossa cabeça o fato de que não passamos o dia inteiro pensando em como amá-las, e esse é o fato de eu perceber tanto que as pessoas não me amam. Ou seja, o inimigo, eu estava construindo muralhas, mas o inimigo estava dentro. Então, eu não estou correndo para lá e para cá para atender as necessidades de todo mundo, como eu queria que todos estivessem correndo para lá e para cá para atender as minhas necessidades. Nem de longe, nem chegamos perto disso. Então é ilusório dizer: não sou perfeito, mas fiz o melhor. Não é verdade. Nem dentro dos nossos padrões nós fizemos o melhor.
Nem dentro dos nossos padrões nós ficamos o dia inteiro tentando entender alguém do jeito que nós queríamos que aquela pessoa ficasse o dia inteiro tentando nos entender. Ninguém faz isso, nem de longe. Isso estaria dentro do primeiro mandamento, de você amar a Deus sobre tudo e por causa disso o teu próximo por você mesmo. Ou seja, se eu quero que ele se esforce o máximo para me entender, a única coisa que eu posso fazer é me esforçar totalmente para entendê-lo. Se eu quero que ele abra mão disso por causa disso aqui de mim, então eu abro mão de tudo para ele. Ninguém faz isso, nem de longe. Somos todos fracassos morais. Todos nós. E nos abalamos por tudo, exatamente porque somos um fracasso. É o que o autor de Hebreus está dizendo. Há uns 5 anos atrás, alguém disse assim para mim na internet: pastor, ontem minha mãe morreu e não tinha quase ninguém da igreja, que é uma pessoa de outro estado, não tinha quase ninguém da igreja onde eu congrego no enterro. Eu fiquei tão decepcionado, tão triste. E eu pergunto assim: você vai em todos os enterros das pessoas? Ah, não. Você não vai? Não vou porque eu não gosto de cemitério. Então, quando sua mãe morreu, as pessoas não foram. Por que você acha que todo mundo devia ir no enterro da sua mãe e você não foi no enterro da mãe de ninguém? As pessoas podem dizer que elas não gostam de mim, de cemitério. Mas você vê, aquela pessoa estava abalada, porque as pessoas não foram no enterro. Mas ela esqueceu que ela amava a mãe dela. E é óbvio que a mãe dela morreu, é um evento terrível na vida. Mas as outras pessoas também tinham mães. E as mães das pessoas também morreram. E talvez ela fosse daquela igreja anos e anos e nunca foi no enterro de ninguém. Então, por que ela estava tão abalada? Porque as pessoas não foram no enterro da mãe dela. E ela não ia por um motivo fútil. Ela não gostava de cemitério. Agora, me pergunte, quem gosta? Que tipo de gente gosta de cemitério? Ah, adoro. A melhor programa para mim no final de semana é quando alguém me liga dizendo que tem enterro. Ora, os parentes de quem morre acham horrível o cemitério, e todo mundo que ama aquelas pessoas acha também. Não estão lá porque acham maravilhoso. Então você vê, ele está dizendo: um engano. Um seriado, The Leftovers, Nora Durst, né, que é numa sessão de terapia, ela explode assim: eu não sou uma pessoa boa, eu faço coisas ruins, eu tenho que admitir, eu minto, eu trapaceio, eu machuco as pessoas. Mas fico uma fera quando as pessoas fazem isso comigo. Hebreus nos coloca nesse espelho incômodo, onde nossas falhas não podem ser maquiadas, onde a gente tem que enfrentar o fato de que o inimigo está dentro, e que todos os nossos abalos não são exatamente pelas coisas que estão fora de nós, e é por isso que eles estavam tão abalados. Como eu disse, esse é um profundo aconselhamento pastoral para todos nós, para os piores dias da nossa vida. Hebreus nos coloca nesse espelho, a farsa dessa autoimagem que a gente criou, e da forma como encaramos a vida, fica exposta nesse famoso episódio aqui do versículo 18 a 21 no Monte Sinai. Está descrevendo aqui o encontro famoso dos israelitas com Deus. Deus desceu ao Monte Sinai, sua presença desceu ali, e Deus ali entregou os 10 mandamentos, naquele dia espantoso. E as pessoas se aproximaram, elas chegaram perto, porque Deus estava ali. E o que aconteceu, queridos? Elas se aproximaram de Deus, e eles não tiveram nada parecido com uma experiência acolhedora, quentinha. Que maravilha, Deus está aqui, olha que maravilhoso. Chegamos ao Monte Sinai, e agora estamos todos nos sentindo bem. Não, elas foram despedaçadas. Até aquelas pessoas que diziam: eu vivo, em comparação com os outros, eu vivo melhor. Aquelas pessoas que têm um padrão de exigência que é óbvio que ela não cumpre para os outros. Então, ninguém ficou de pé sobre essas desculpas. Eles foram despedaçados, eles se sentiram tão abalados quanto a montanha. A montanha tremia e todo mundo tremia. Você viu dizer que Moisés ficou com tanto medo que ele também tremia. Nem Moisés disse: não, todo mundo pode ficar apavorado diante de Deus. Eu, como sou uma pessoa muito melhor que todo mundo, em comparação com os outros, eu fico mais firme. Todos ficaram iguais,
Todos ficaram abalados. Foi um abalo sísmico para todos. Eles foram despedaçados, sentiram-se abalados, tanto quanto a montanha, abalados pela presença de Deus, abalados pela voz de Deus. Aquelas pessoas que lá no acampamento de Israel criticavam todo mundo que não devia ser assim, não devia ser assado, ficaram totalmente abaladas, viram que tudo era uma alta ilusão quando chegavam realmente diante de Deus. Há um filme antigo, né, chamado Stalker, em que há uma zona morta, assim, nela acontecem coisas estranhas, né, no filme. Alguém diz assim: tudo o que temos é a esperança de que quando estivermos frente a frente com o que realmente importa, a gente não seja reduzido a nada. No Sinai, os israelitas foram reduzidos a nada diante de Deus. Não fazia mais diferença entre um e o outro. Não é que um ficou totalmente abalado e o outro, que era melhor, ficou melhor, e o que era muito melhor ficou melhor. E aí Moisés, como era muito melhor que todo mundo, ficou melhor. Todo mundo ficou abalado. Todo mundo foi totalmente abalado pelo que estava acontecendo. Então, com grande eloquência e habilidade retórica, esse pastor aqui em Hebreus nos golpeia com 7 imagens negativas para mostrar o quão devastador foi para os israelitas a experiência da proximidade de Deus. Ele diz: vocês não chegaram a algo como um monte em chamas, trevas, escuridão, tempestade, som da trombeta e uma voz que não podiam suportar. É a isso que eles chegaram. Ele está dizendo: vocês não chegaram, vocês não... Quem está dizendo que se vocês chegassem a isso, vocês iam estar abalados. Mas como é não ficar abalado? Aqui todo mundo está abalado. Eles chegaram a um monte em chamas, uma montanha cuspindo fogo, queridos. É assustador. Trevas, nuvens que cobrem tudo, escuridão, tempestade. Ouvi um som tão alto como de muitas trombetas, e ouvi uma voz que ninguém podia suportar. Quando Deus começou a falar, eles não disseram: que incrível, graças a Deus, Deus está falando conosco. Ainda bem que eu sou a pessoa mais amável do acampamento de Israel. Aquele cara ali tem que ter cuidado, mas eu posso ficar diante de Deus, porque eu sou uma pessoa tão melhor, porque eu não sou perfeito, mas eu sou muito bom perto dos outros. Que incrível! Estamos ouvindo a voz de Deus. Todos disseram: pare. Eles não aguentavam. Toda vez que a presença de Deus se manifesta, seja num edifício, num espaço, num monte, o aproximar-se dessa presença é fatal para todo mundo. Os melhores, ou o que as pessoas achavam melhores, são totalmente abalados. Moisés está apavorado. O povo pediu: nunca mais queremos ouvir Deus. Moisés, que ele fale contigo lá e depois você falar para a gente nunca mais quer ouvir, a gente nunca mais quer sentir o que a gente sentiu. Mesmo aqueles que eram os mais críticos lá no povo de Israel falaram: não queremos mais ouvir, estamos totalmente abalados. No filme O Sétimo Selo, de Ingmar Bergman, famoso, não é? Um cavaleiro está conversando com a morte, Antonius Bloch. Ele diz: por que ele se esconde em sombras? Por que não fala claramente? Isso é a voz do tolo, não é, queridos? No Sinai, Deus falou claramente, e foi demais para todo mundo suportar. Ninguém naquela hora pensou no outro: ele é pior que eu, Deus, ele não tem amor na igreja. Aqui em Israel, ele ali não passava por mim, não fez isso, não fez aquilo. Ninguém pensou nisso. Todos pensando: estou morrendo, estou sendo desfeito diante de Deus, diante da lei. Moisés está tremendo, e quando Moisés está tremendo, quem não está? Em todo aquele acampamento, em toda aquela multidão. Foi uma experiência terrível chegar perto de Jesus. Por que isso? Para entender quão aterrador e abalador é se aproximar de Deus. Eu estava vendo pessoas que
alguém falando sobre um famoso administrador, né? Presidente de uma das maiores universidades do mundo, e ele estava dizendo: você não tem ideia da enorme pressão, porque aqui no campus universitário dessas faculdades que são as maiores do mundo, que só a nata intelectual entra, todo mundo é deprimido, todo mundo é cheio de problemas, sabe? Todo mundo está dizendo que está com aquele problema psicológico, aquele outro. Por quê? Ele estava dizendo: os alunos, os professores, nós, administradores, ele diz, é por causa da inflação de notas. Todo mundo quer tirar A. Todo mundo quer A. E por que motivo? Esses jovens, ele diz, só entraram nessas melhores universidades do mundo, não agora, né, que está cheio de ideias que não está premiando isso, mas eles eram os melhores nos próprios meios onde estavam. Eles eram os 10 mais, a nota deles, e eles sempre foram os mais inteligentes da turma. Mas a questão não é só que eles são muito inteligentes, eles tiravam notas altíssimas. E ser mais inteligente, esse diretor, né, presidente da universidade, tirar notas mais altas era a forma como eles encaravam a vida. É assim que eles justificavam a vida deles. Eu sou mais inteligente, eu sou capaz, eu tenho a melhor nota. E é assim que eles começaram a se definir. E é assim que eles construíram a identidade deles. Eu sou muito mais inteligente do que os outros. Não é apenas que eles eram bons, mas ser o melhor da classe. É como eles sabiam que tinham valor, que eles eram alguém. Era a base deles. Tem um filme chamado Whiplash, sobre música, mas é num nível assim altíssimo de exigência. E tem um professor que você vai ficando com raiva dele durante o filme, porque ele é tão exigente, que leva a perfeição tão alto que parece que ele está esmagando todo mundo, né? E esse professor implacável, ele diz ao Andrew assim: não há duas palavras mais perigosas na língua inglesa do que bom trabalho. Você quer ser ótimo? Então eu nunca vou dizer que você fez um bom trabalho. Esses alunos então vivem nesse ciclo, nunca é suficiente, porque o valor deles está preso a algo que pode desmoronar, e desmorona. E esse diretor diz, o problema é que quando você reúne as mentes mais capazes que existem, todo mundo que só tirava A começa a tirar B, começa a tirar C, começa a não ser mais o melhor da turma, como ele foi a vida inteira, e no qual ele construiu. Então todo mundo fica deprimido, todo mundo vai ficando cheio de problemas emocionais, porque o chão que eles pisavam começou a se abalar, começou a tremer, e eles, como prédios no terremoto, começam a cair. Eles construíram a vida sobre o chão de ser os melhores, os mais inteligentes, mas eles chegaram num lugar de elite, onde tem muitas pessoas mais inteligentes, e quando ele se esforça mais, ele tira B, ele tira C, ele não ouve o professor dizer muito bom. Então muitos alunos têm crise nervosa, porque receberam B, porque receberam C, e eles ficam descontrolados, eles entram em crises psicológicas. Por quê? Porque o fundamento de que eles são se baseia, eu sou a pessoa mais inteligente. Foi no que eles se basearam até eles entrarem aqui, nessa universidade. E isso os destrói, eles estão totalmente abalados, porque tudo no qual eles construíram está balançando, é abalável. Então eles também estão sendo abalados, porque se você firmou-se em algo que se abala, então você fica abalado. E no pintor de retratos de Natsume Soseki, o narrador diz assim: eu queria ser um gênio, mas o mundo me mostrou que eu era apenas um homem. Isso é um abalo, porque o meu sonho, ele está dizendo, era ser um gênio, mas a vida, o mundo mostrou, você é só um homem, você não é um gênio.
e como eu construí minha vida em ser um gênio, então meu mundo ruiu. Foi pior que o terremoto na Tailândia, em Bangkok ou em Mianmar. O prédio da minha vida caiu. Esse é o abalo que o Monte Sinai revela. Nossas bases frágeis não resistem. Não resistem no confronto com o absoluto. Eu dizia que fazia o meu melhor, não era verdade, né? Como a gente viu, como o autor de Hebreus está nos levando a ver, porque eu exigia que as pessoas fossem coisas que eu não era, sabe? Que as pessoas fossem totalmente focadas no outro, mas eu era só focado em mim mesmo, e eu só reclamava de tudo e vivia abalado, porque as pessoas não eram focadas em mim, quando na verdade, se eu fosse o que eu estou exigindo, eu seria tão focado nos outros que eu não ficaria percebendo que as pessoas não são focadas em mim. Da mesma forma, quando nos aproximamos de Deus do jeito que somos, baseado nesse discurso de que somos decentes, fizemos o melhor, trabalhamos duro, somos moralmente razoáveis, e se não somos melhores, é porque a sociedade corrompeu. É porque, como eu disse, a igreja já abraçou totalmente algo que era totalmente humanista, de um ateu, agora é um mote da igreja dos nossos dias. Eu não sou o que devia ser por causa dos irmãos, por causa da igreja, por causa disso, por causa daquilo. Tudo é por causa dos outros, e sempre é algo coletivo. A sociedade, é a família, é meus pais, é a igreja. Não sou eu. Eu faço o melhor, então eu não sou perfeito, mas tudo desmorona na presença de Deus. Ninguém naquele dia ficou de pé, ninguém ficou bem com esse papo, todos foram abalados, toda a sua abordagem de vida vai cair por terra, é o que o autor de Hebreus. E se vocês estão abalados e caindo por terra, é porque a abordagem de vocês era apoiada em algo abalável, e por isso vocês estão abalados. Aí em Roma, todo o seu modo de entender o mundo era abalável. Tudo como você se entendia e se explicava colapsou, porque era algo abalável. Toda pessoa na Bíblia que se aproxima de Deus é despedaçada, queridos. Ninguém diante de Deus ficou de outra forma. Eu estava outro dia vendo o seriado Black Mirror, e Black Mirror, em cada episódio é uma história diferente, né? Uma personagem chamada Karen, ela diz assim: você já viu o que acontece quando as pessoas se olham de verdade? Elas desmoronam, e só não desmorona quem não se olha de verdade. Tem que admitir que é exatamente isso que o autor de Hebreus está dizendo. Diante de Deus não há filtro, nós somos expostos e desmoronamos. Moisés desmorona. Todas as pessoas que você podia julgar muito piores que Moisés desmoronam também, mas Moisés não fica de pé, ele também está tremendo de medo, todos estão. No livro de Jó, quando Jó fica diante de Deus, ele diz: eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ele está totalmente abalado. Mas você já leu o livro de Jó? Jó, diante eu diria, do silêncio enlouquecedor de Deus, porque tudo aconteceu, a família morreu, os bens se foram. Jó passa o livro todo dizendo: se eu pudesse me encontrar com Deus, se eu tivesse com Ele, então eu ia falar isso, então eu ia falar aquilo, eu ia fazer essa pergunta, eu ia me justificar diante dele. Jó passa o livro inteiro sendo perturbado por aqueles amigos, entre aspas, mas ele passa o livro inteiro dizendo: se eu soubesse onde encontrá-lo, se eu tivesse uma audiência com Deus, se um dia eu puder falar diretamente com Ele. E ele não, Deus não explica suas ações a Jó, nem responde aos questionamentos incessantes. Ao contrário, chega uma hora que finalmente Deus chega, ali pelo capítulo 38, Deus chega, como se dissesse: você passou muito tempo dizendo que queria encontrar comigo, né, Jó?
que se você me encontrar, se você falar isso, falar aquilo, então Deus faz. Não dá para dizer exatamente a quantidade de perguntas, é de 70 a 80 perguntas, porque depende de como você divide a hora que Deus está falando assim, que é uma metralhadora, mas Deus faz de 70 a 80 perguntas irrespondíveis. Você queria me encontrar, não é? Agora estou aqui, finalmente, você disse que tinha muitas coisas para me falar, agora Jó 38:4, onde você estava quando eu fundei a terra? Onde você estava quando eu lancei os alicerces do universo? E Deus começa a fazer perguntas. É óbvio que as perguntas são retóricas. Deus não espera que Jó responda, e nem Jó sabe responder. Em Jó 40, versículo 9, Deus pergunta: acaso tu tens um braço forte como o de Deus? Tua mente pode entender as menores coisas, Jó? E é uma metralhadora de perguntas. Onde tu estavas quando eu lançava os fundamentos da terra? Então Jó desmorona todos aqueles argumentos, tudo que ele disse que diria para Deus, ele desmorona e diz: falei como um louco, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te vi e eu me abomino no pó e na cinza, vou colocar a mão na minha boca, não vou falar mais nada diante de ti. Você vê, ele desmorona completamente. Quando Pedro está diante de Cristo, ele exclama: afasta-te de mim. E não: que maravilha, o milagre que tu fizeste. Na mesma hora, ele sente: agora não adianta mais culpar João, falar que Tiago não é muito amoroso, agora eu estou diante dele, estou nu. Afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Ele não diz: afaste-se de nós, porque Tiago é pecador terrível. Afaste-se, porque João ele é um pecador. Não, ele diz: afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Afaste-te de mim, porque eu sou pecador. Você vê, eu sou. Não é mais Tiago, não é mais João, não é mais, é ele. Quando Isaías experimentou a presença de Deus, ele era um profeta. Talvez você pudesse dizer que ele era a melhor pessoa daquela geração. Ele viu Cristo no trono, ele não falou: que experiência gloriosa, estou vendo o Rei da Glória, aleluia, é tremendo, não é? É tremendo. Não, ele disse: ai de mim, porque estou perdido. Ele não disse: vivo simplesmente num povo de lábios impuros, mas os meus lábios também são, ai de mim, estou sendo destruído, estou sendo abalado, estou tremendo, vou destruir, estou sendo totalmente, estou no meio de um terremoto, estou totalmente abalado. Me apoiar no que eu sou não é nada, agora que eu descubro que os próprios fundamentos são abalados pelo que Deus é. Então Isaías, Jó, Pedro foram abalados porque a presença de Deus arrancou as suas pequenas narrativas pessoais. O autor de Hebreus está dizendo para aquelas pessoas: vocês têm narrativas pessoais, e vocês só estão abalados porque essas narrativas são falsas. O alicerce de vocês é abalável. Então quando eles se abalam no dia mau, vocês estão abalados, vocês não podem ficar firmes, porque eles tiveram que sair daquelas pequenas narrativas que eles contavam para eles mesmos, para enfrentar Deus sem nenhum filtro. Você entende por quê? Porque na presença de Deus finalmente é revelada aquilo que Milan Kundera tem uma obra, a insustentável leveza do ser. Então é revelada a insustentável leveza do nosso ser. Nós queremos dizer que ele tem mais peso que os outros, que nós vivemos, a gente viu como não é verdade, mas diante de Deus você realmente é obrigado a enfrentar essa insustentável leveza do ser, essa insuportável pequenez, nossa insuportável pecaminosidade, nossa insuportável condição de criatura caída, que até consegue ter um padrão para os outros e finge que vive, que faz o melhor que pode. Sim, talvez eu não me interesse só pelos outros perfeitamente, mas eu me interesso ao máximo, em vez de ser por mim mesmo. Isso é uma mentira, é uma ilusão. Eu queria que todo mundo me entendesse, então eu passo o dia inteiro tentando entender as pessoas, quando na verdade eu não passo nada.
Eu só queria que elas passassem o dia inteiro me entendendo. Mas eu minto para mim, mas diante de Deus, essas muralhas de ilusão despencam. E eu penso, estou perecendo. Nós vivemos em negação profunda. Nós somos como Rousseau. O homem nasce bom. Essa é uma mentira que nós gostamos. Eu sou bom, a sociedade é má. A sociedade, aí às vezes eu ajo para me proteger, parece egoísta, parece que eu só penso em mim, mas não é verdade. É porque a sociedade é tão má, que aí às vezes eu reagindo à maldade da sociedade, parece que eu sou egoísta, parece que eu não sou bom, mas não, eu sou bom, nasci bom, eu sou bom, mas a sociedade está fazendo isso em mim. Eu teria uma vida espiritual maravilhosa, mas a igreja está fazendo isso comigo. A culpa é da igreja. A sensação que você tem que, se tirasse a igreja do mundo, todo mundo ia viver uma vida cristã maravilhosa. Sem igreja, não sei porque que Deus teve essa ideia de igreja, porque sem a igreja a minha vida espiritual ia ser perfeita. Mas a igreja me atrapalha, os irmãos me atrapalham, a sociedade, Rousseau logo vem para o nosso lado. Eu não creio em Deus, mas nisso eu estou com você. A sociedade atrapalha, nós nascemos bons, mas a sociedade atrapalha. Diante de Deus, essas muralhas de ilusão caem. Moisés diz, eu estou apavorado, ninguém fica de pé, não é? E nós nem sabíamos a profundidade da nossa depravação. Ela se escondia totalmente até de nós mesmos. Na presença de Deus, essa ignorância finalmente é rasgada, e o que resta é o peso enorme da verdade, que nos faz colapsar diante de Deus. Faz dizer, estou perdido, estou condenado, eu sou um homem pecador, eu tenho lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. Ele não diz, a igreja que era Israel tem lábios impuros, ele diz, eu tenho. Eu estou morrendo, eu estou diante de Deus. Não havia mais nenhuma cobertura, tudo estava tremendo, o templo estava tremendo, Isaías estava tremendo, ele não tinha nada para se apoiar, porque tudo no que ele se apoiava não era inabalável, estava sendo abalado. Então, como aquilo era o que ele se apoiava, ele se abala, estava totalmente abalado. Eu sei que você não gosta disso, você até não gostaria de acreditar nisso que estou dizendo no sermão. Eu não gosto de olhar plenamente para isso, todos nós, mas na presença de Deus torna-se absolutamente inescapável. Nós podemos dizer, todos merecem o inferno, mas no fundo ficamos chocados, porque achamos que eu mesmo não merecia, e acho que as pessoas também não mereciam o inferno eterno. Mas um dia, na presença de Deus, todos vão ver, justos e perfeitos são os seus caminhos, ó Rei das Nações. Quando Ele manifestar o seu juízo, não haverá mais nenhuma camada de mentira, e por isso que não conseguimos permanecer lá, não aguentamos. Em vez, se você acha, olha, eu não sou perfeito, mas eu vivo dentro dos padrões, muito mais do que as pessoas. Você é uma pessoa como o Jó, que fica dizendo, eu queria ver Deus, eu queria poder dizer isso para Ele. Mas quando você vê, como Jó, quando viu Deus, no tornado, no furacão, e quando Deus começou a fazer perguntas, não é que você vai, os outros vão ter não vão ter resposta, você vai ter poucas, mas vai ter resposta. Você vai ser como Jó, Deus vai fazer 70, 80 perguntas. Você se interessava na vida dos outros como você queria que as pessoas se interessavam na sua? Você viveu para os outros como queria que os outros vivessem para você? Você amou as pessoas como exigia que as pessoas te amassem? E você vai dizer para ele, não, mas eu era bom, mas a sociedade me corrompeu. Não, eu ia ser uma pessoa de oração maravilhosa, mas a igreja não me ajudou. Você acha? Você vai tremer e desmoronar. Por isso, você se sente abalado até a raiz do ser. E quer saber, a maioria de nós nunca teve uma experiência literal da presença de Deus, e é por isso que não é abalado, e é por isso que continua acreditando nessas muralhas. E é isso que o autor de Hebreus está falando. Mas cedo ou tarde todos terão, todos estarão lá,
É melhor estar antes, é o que o autor de Hebreus diz. Se você estiver antes, então você não vai ser abalável. E você vai descobrir. Eu estava lendo Nebraska de Penny, e tem um personagem que diz assim: eu só queria deixar algo para os meus filhos, mas eu sei quando estou morrendo que não estou deixando nada. O mundo nos abala porque apostamos tudo em coisas que não duram, tudo coisas que não podem ficar de pé diante de Deus. Apostamos tudo e fizemos dos nossos alicerces nós mesmos, o que fazemos, fingimos que temos, nos apoiamos quando alguém não é o que devia ser, e nós estamos totalmente abalados, porque o Império Romano não estava sendo o que os hebreus, esses cristãos em Roma, esperavam que ele fosse, então eles estavam abalados. Se o Império Romano fosse maravilhoso com a gente não estaria assim. É o que eles estão dizendo para o autor de Hebreus. Se o mundo nos compreendesse, se as pessoas não nos tratassem mal, se não jogassem a gente na cadeia, se a gente não estivesse sendo preso, se não tirasse nossos bens, nós não estaríamos desabando. Mas está tudo errado, a sociedade, o Império Romano, Nero, os irmãos, está tudo errado, não tem ninguém nos ajudando. O autor de Hebreus está dizendo assim: vocês são abalados porque a vida de vocês estava firmada em coisas abaláveis. E o dia mau é exatamente quando as coisas que nos firmamos são abaladas. E se elas que eram na nossa firmeza, então não há firmeza nenhuma. Porque você constrói a vida em qualquer coisa desse mundo, você vai ser abalado, não é? Se a minha vida se baseia em ser inteligente, eu entro numa universidade onde várias pessoas são mais inteligentes do que eu, então eu sou abalado. Se você se baseia a sua vida no dinheiro e as crises econômicas chegam e tiram o seu dinheiro, então você é abalado. Se você se baseia na segurança, então quando Nero faz os seus decretos, você é totalmente abalado. É o que o autor de Hebreus está dizendo. Essa abordagem que todo mundo tem é uma vida que pode ser abalada. Ele está dizendo: vocês não foram chamados a isso. Se é aí que vocês estão, vocês vão ser abalados. Você pode não gostar de ouvir, ou eu, mas Hebreus está falando: vocês precisam, porque é por isso que vocês são abalados. E então ele chega na vida inabalável. Ele diz, é o segundo parágrafo, o autor aos Hebreus apresenta outro modo de viver. Essa não é a maneira com que filhos de Deus vivem. Ele diz: eu não quero que vocês enfrentem a vida desse jeito. Não há ajuda. Vocês podem achar o maníaco que vai ajudar vocês. Essa vida é abalável. Tudo no qual vocês se firmam é abalável. Então é óbvio que quando tudo se abalar, vocês vão se abalar também. Eu quero algo melhor para vocês que estão em Roma. Quero algo melhor para vocês na história da igreja. Vocês não chegaram àquele monte. Vocês chegaram a outro lugar. Hebreus nos tira do eco do Monte Sinai e nos coloca em um novo tempo, em um novo lugar, onde as coisas inabaláveis nos fazem inabaláveis. Então ele lista várias coisas extraordinárias que são o oposto do que vimos no primeiro parágrafo. Ele nos diz ser possível ter um futuro inabalável, uma alegria inabalável, uma identidade inabalável, e por isso, porque você pode ter tudo isso inabalável, vocês aí podem ter uma vida inabalável. Como eu disse, é o melhor aconselhamento pastoral para todas as situações da vida que existe. É possível ter uma forma totalmente nova de nos enxergar, de nos relacionarmos com Deus e de encarar a vida que nos faz inabalável. Quais são esses três aspectos? Temos que correr, né? Primeiro ele diz ser possível. Ainda não pergunte como, né? A gente vai chegar lá, se for possível hoje. Ele mostra o tipo de vida a qual você foi chamado realmente. Vocês chegaram ao futuro inabalável. Ou podemos dizer, vocês chegaram à cidade do Deus vivo, é como ele descreve. Vocês chegaram ao Monte Sião. Vocês chegaram a Jerusalém. Vocês não chegaram lá ao Sinai, com todas aquelas coisas. Vocês chegaram à cidade do Deus vivo, ao Monte Sião, a Jerusalém celestial. Vocês chegaram à cidade de muitos nomes. Vocês chegaram à cidade do Deus vivo. E
Hebreus nos diz que essa cidade não é só para ser vista. Você vê que ele está usando no presente. Vocês chegaram à Nova Jerusalém. Não nossa cultura e humanismo é abalado. Hoje as pessoas são abaladas mais facilmente que há 50 anos atrás. Está acontecendo o contrário. Cada vez as pessoas firmam mais as vidas naquilo que é mais abalável e fútil do que era a outra geração. A Bíblia diz que a história do mundo é basicamente uma história de duas cidades. A Bíblia podia ter, em vez de escrito Bíblia, podia ter escrito isso, o conto de duas cidades. Há um livro famoso assim. Mas seria adequado. E tudo fala sobre essa outra cidade, começa em Gênesis até Apocalipse, culmina em Apocalipse, especialmente no livro de Isaías. Essa ideia é extremamente forte. Primeiro há a cidade terrena, que a Bíblia chama de a cidade dos homens. E essa cidade representa a atual ordem humana, a atual cultura humana. A sociedade humana como ela é hoje, da qual Rousseau diz: nós somos bons, mas a sociedade nos corrompe. A cidade terrena se baseia no princípio: faça seu nome. Se baseie em algo que você sinta ser forte, construa sua vida sobre isso. Ela é abalável. Ela se baseia, a cidade dos homens, em você maximizar o poder e a felicidade. Tudo que você faz é para isso. O homem psicológico, ele quer ser feliz. Ele quer se sentir bem. É por isso que hoje tudo é sobre se sentir. Eu fui no lugar e não gostei. Por que você não gostou? Porque eu não me senti bem. Foi por isso? Mas não estava certo o que estava acontecendo lá? Não importa, não estava me sentindo mal. E se eu estava me sentindo mal, é ruim. Se me faz me sentir bem, é bom. Então eu fui no Monte Sinai e vi Deus e não me senti bem. Então Deus é ruim. Já a cidade de Deus está edificada, não é? A cidade de Deus, Jerusalém Celestial, está sendo fundada por Ele, não pelas realizações humanas. Não nada humano ou da criação que você possa se apoiar. É a cidade que Deus constrói. E no futuro, essa será a nova sociedade para sempre. Esse é um eco do céu e não do Sinai. Portanto, ela não é baseada no princípio: a vida é para maximizar, eu ver o que é melhor, construir, me sentir bem e realizado, simplesmente. A minha vida é para algo maior do que eu mesmo. É como a cidade de Deus funciona. Imagine como seria viver em uma cidade onde esse fosse o princípio que todos adotassem. É isso que está por vir. É isso que a Bíblia chama de céu. Quando ninguém será centrado em si mesmo, mas em Deus. Nem no que pode fazer para ter uma identidade e edificar a vida para não ser abalada. Quando tudo é abalado. E é essa promessa de um reino onde o repouso se torna harmonia, que o autor de Hebreus está dizendo, o pastor aqui está aconselhando: é a isso que vocês chegaram, se estão em Cristo. Agostinho viu Roma ser saqueada, queridos. 410 depois de Cristo, o Império Romano tinha durado 500 anos. Era tão civilizado, tão avançado, tão culto, que quem não era do Império Romano era chamado de quê? De bárbaro. Agora os bárbaros invadiram Roma, aquele império incrível estava caindo, o mundo ia entrar num colapso tão grande que a gente ia chamar de Idade das Trevas. Imagine alguém que viveu a queda do Império Romano. Agostinho estava lá, e Agostinho respondeu, quando todo mundo estava desesperado: o mundo, como vai ser? Os bárbaros vão tomar o mundo. Se eu sou o que a sociedade é, então quando os bárbaros tomarem o mundo e a sociedade for bárbara, nós estamos perdidos. Agostinho disse: esperem, a cidade de Deus que ele está construindo não pode ser saqueada, não pode ser bombardeada, não pode ser incendiada, ninguém pode queimá-la. Agostinho disse: se nossas vidas estão na cidade de Deus, nós somos inabaláveis, ainda que o Império Romano caia. E aqui o autor diz assim: vocês chegaram a essa cidade, vocês chegaram a Nova Jerusalém, ao Monte Sião e não ao Monte Sinai. Vocês chegaram a um lugar inabalável,
que não é edificada em nada sobre vocês. Então, como algo que a Bíblia diz está no futuro, que é a Nova Jerusalém, como o Apocalipse fala sobre a cidade de Deus que desce, como ela pode ser descrita assim, como pelo autor de Hebreus: vocês chegaram à Nova Jerusalém, vocês chegaram ao Monte Sião, vocês chegaram à Assembleia Alegre dos Anjos, vocês chegaram à igreja dos primogênitos no céu. A resposta é: para aqueles que experimentam a graça de Deus e são regenerados, você começa a participar de uma comunidade. Você vê que inclui anjos, que inclui justos, glorificados, o primogênitos do céu. Você começa a fazer parte de uma sociedade que ainda não encheu esse mundo, mas que é inabalável. E quando fazem isso, essa comunidade é um protótipo do futuro, é uma amostra, um antegozo, ainda que imperfeito, mas real, daquela cidade. Você pode viver como um cidadão dessa cidade, mesmo agora. É que o autor de Hebreus está dizendo: é porque vocês estão sendo romanos demais, estão sendo hebreus demais, e tudo que vocês colocam a vida de vocês como alicerce está sendo abalado, então vocês estão totalmente abalados. Hoje nós temos esse eco, não é perfeito como vai ser, mas ele já é real. Vocês chegaram. Hebreus nos diz que esse sonho já está vivo, e que é um sonho que você já pode viver. Então, em segundo lugar, diz ser possível ter uma alegria inabalável. Ele está dizendo: vocês aí em Roma, perseguidos, vocês estão com a alegria de vocês abalada, porque ela estava em coisas abaláveis, mas vocês podem ter uma alegria inabalável, porque ele diz: vocês chegaram a milhares e milhares de anjos na alegre assembleia. Não é maravilhoso? Vocês, se têm a alegria que os anjos têm, vocês têm uma alegria inabalável. A alegria deles não é abalada pelo que o Império Romano faz. E se vocês chegaram à assembleia dos anjos cheios de alegria, então vocês têm uma alegria inabalável, onde a presença de Deus se manifesta. A Bíblia sempre retrata os anjos como sinal da presença de Deus. Até às vezes fala o anjo da presença, né? Então, Adão e Eva, eles são expulsos do Éden, o lugar que representa a presença de Deus. O Éden representava isso no mundo. E ao olhar para trás, eles viam o quê? Guardando a entrada, anjos. Era o local da presença de Deus. Eles simbolizam isso. Jacó, ele tem um sonho que era a porta do céu. E o que está acontecendo? Anjos estão subindo e descendo. Ele diz: Deus está aqui. É a presença. Quando Isaías vê o Senhor exaltado, em Isaías 6, lá estão os querubins da glória. Os anjos estão sobre a arca da aliança, porque era símbolo de que ali estava a presença de Deus. Então os querubins estavam lá. Então, o que está sendo dito aqui, é aqui que vocês chegaram. Vocês não chegaram lá no Monte Sinai, vocês chegaram aqui. Este é o reino inabalável. Ele está dizendo o seguinte, que apesar da experiência no Sinai, onde se aproximar de Deus, as pessoas ficavam traumatizadas, porque tudo no que elas se baseavam elas, no que elas faziam em comparação às outras pessoas, ou onde elas edificaram a vida, são coisas abaláveis, sua bondade, sua justiça, etc. Na verdade, a presença de Deus é o lugar de alegria infinita. Os anjos estão cheios de alegria na presença dEle. Os justos glorificados, e é aqui que vocês chegaram. Na verdade, a presença de Deus é o lugar de alegria infinita, não é? Porque a presença de Deus é dada a nós pela graça, e não pela ideia de que eu estou fazendo o meu melhor, e sou melhor do que aquele outro ali, ou que eu sou bom, mas a sociedade me corrompe, a igreja me atrapalha, os irmãos me atrapalham. Aqui eu vejo essa realidade. Tem uma obra chamada A Festa da Beth, que ela diz: um artista nunca é pobre. Na presença de Deus, a alegria é um banquete que não depende das nossas posses, depende das riquezas do rei.
Então, essa expressão, alegre assembleia, vem de uma palavra grega incomum, que significa basicamente efusão, festiva. Eu diria até que ela fala de euforia festiva. Os anjos têm essa euforia festiva. Vocês chegaram a essa alegria dos anjos. E Hebreus nos convida a essa festa, onde tudo que será e que é eterno já começa a reinar no coração. Nós não saímos muito do nosso lugar, estamos presos neste mundo, neste espaço, ficamos aqui, não exploramos, sabe, o resto do universo, não saímos muito de casa, né? A Bíblia, porém, nos dá algumas pistas sobre o que acontece lá fora, queridos. Em João 17, Jesus ora ao Pai e revela coisas incríveis. Em primeiro lugar, ele diz que desde sempre, por toda a eternidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo glorificam um ao outro em amor. Não é maravilhoso isso? Deus é centrado em si mesmo, em glorificar a si mesmo, mas não é, Deus é uma trindade. O Filho é centrado em glorificar o Pai e não glorificar Ele mesmo. O Pai é centrado em glorificar o Filho, o Espírito Santo quer glorificar o Filho glorifica o Espírito Santo. Você vê, é como se Hebreus nos dissesse que essa festa, não é, da Trindade, você foi convidado para entrar nesse círculo. O que significa glorificar alguém, querido? O Filho só glorifica o Pai glorifica o Filho glorifica o Espírito, e assim, glorificar significa centralizar a vida no outro, louvá-lo, adorá-lo, honrá-lo. E dentro da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eles fazem isso entre si por toda a eternidade. Havia uma orientação para o outro, há uma orientação para o outro na essência de Deus. Na essência de Deus, o Filho tem uma orientação para o Pai e não para si mesmo. O Filho glorifica o Pai e o Espírito glorifica o Pai e o Filho, e assim por diante. Então você sabe que é bom estar na presença de alguém em quem você ama completamente, diante de quem você se doa, que você glorifica e serve, e que faz a mesma coisa por você. Isso é o céu. Não exigindo, mas porque o Filho não exige que o Pai seja centrado nele, o Filho é totalmente centrado no Pai, é só isso que importa para ele. Ele não está reclamando porque o Pai não está, o Pai é totalmente centrado nele, mas o Filho não é centrado no Pai para que em consequência o Pai seja centrado nele, é porque um é centrado no outro mesmo, encontra seu deleite no outro. Na Trindade, essa entrega mútua é o modelo de alegria que o autor de Hebreus está prometendo àquelas pessoas. Nem mesmo se pode amar uma paisagem sem você elogiar. As pessoas hoje, elas transformaram elogiar algo em adorar. Isso é idolatria, as pessoas dizem. Mas a verdade é que não é verdade. Você não pode desfrutar de algo sem elogiar. Se você olha para um pôr do sol lindo, você diz, que lindo. Isso é elogiar. Porque isso, como C.S. Lewis disse, isso não só é uma expressão de alegria, isso completa a alegria. Quando você vê um pôr do sol, você fica feliz, mas quando você diz ele é lindo, a felicidade aumenta. Quando você olha para Deus e acha Deus maravilhoso, lindo e exaltado, é maravilhoso, mas quando você diz, tu és lindo, tu és exaltado, tu és maravilhoso, a tua alegria em Deus aumenta. Você precisa louvar aquilo que o seu coração se deleita. Quando você vê um bebê, você diz, que lindo. Quando você vê uma coisa que você acha bonita, você tem que verbalizar, você tem que contar, você tem que falar. Da mesma forma, o Pai, o Filho e o Espírito sabiam desde sempre o que é alegria infinita em relacionamentos centrados no outro e não em si mesmo. E a Trindade não tem vazio, há um transbordar. Não é? Eu estava vendo uma música aqui, uma música secular que diz assim, se há um vazio, ele precisa ser preenchido. Então, não há vazios na Trindade, ele nunca precisava ser preenchido. Então, se é assim, porque Deus criou a nós,
se ele era totalmente completo nele mesmo, o Pai no Filho, no Espírito, o Espírito no Pai no Filho, o Filho no Pai no Espírito. Jonathan Edwards escreveu dissertação concernente para o fim pelo qual Deus criou o mundo, uma obra maravilhosa, e ele é uma obra profunda, ele aprofunda só nessa pergunta: por que Deus criaria o mundo se ele é totalmente completo, perfeito, bendito, feliz em si mesmo? Se Deus fosse unipessoal, C.S. Lewis diz, não fosse uma trindade, então ele não conheceria relacionamentos amorosos satisfatórios. Então criar coisas poderia ser para preencher essa necessidade. Anjos e seres humanos. Mas sendo Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, já desfrutava de uma alegria infinita um no outro, no amor, no deleite, no louvar o outro. Ele nos criou, então, não porque precisava de nada, mas espalhar a sua alegria, não centrada em si mesmo. É por isso que Deus odeia tanto orgulho, porque é o oposto pelo qual Ele nos criou, e da alegria. Deus nos criou para sermos parte dessa história maior. Ele se alegra infinitamente no Filho, então Ele te criou para se deleitar infinitamente no Filho. O Filho se deleita infinitamente no Pai, então o Filho criou todas as coisas como verbo para que você se deleite infinitamente no Pai, para que você não seja centrado em você mesmo como Ele mesmo não é. Deus é centrado em si, a trindade, mas um é centrado no outro. Então, ou seja, cada parte da criação, de sua própria forma, conforme o Salmo 19 diz, glorifica a Deus, elogia sua sabedoria, seu poder. É o que o sol está fazendo agora, sua grandiosidade. O universo diz: Deus é imenso, é imenso. Você foi feito para ficar diante dele e glorificá-lo, como o filho está diante do pai e o glorifica, como o pai está diante do filho, o glorifica. Obedecê-lo, amá-lo de todo o coração. Quem obedeceu melhor que o filho? Receber dele amor e honra. É para isso que você foi feito, nada mais vai te satisfazer. E se você alicerça a vida em qualquer coisa, o autor de Hebreus está dizendo para aquelas pessoas: vocês vão ser abalados quando essas coisas forem abaladas, e elas serão abaladas inexoravelmente. O resto do universo é uma imensa festa. O resto do universo é uma imensa festa se glorificando Deus. E ele diz: vocês chegaram aos anjos celebrando em alegria, ou seja, em Deus. Se vocês têm essa alegria, ela é uma alegria inabalável. Vocês têm? Vocês aí em Roma? Então vocês não podem ser abalados por Nero. O resto do universo é uma festa, porque lá no Éden, uma mentira se enraizou em nosso coração e perdura até hoje, que nós somos abaláveis, e nossa vida é miserável. E não é verdade que a sociedade nos corrompe. A verdade é que a sociedade é só o retrato dos nossos corações. Uma mentira entrou no Éden, e a mentira qual foi? Se você perder o controle, não será feliz. Você precisa controlar a sua vida, escolher o que vai te dar felicidade e investir naquilo. Essa é a mentira. Se você entregar-se incondicionalmente à vontade de Deus, o diabo diz: vocês não vão ser felizes, nem completos. Ou seja, o diabo está dizendo o seguinte: se vocês forem centrados no Deus Pai, como Jesus, Deus Filho, é centrado no Pai, vocês vão ser infelizes. Mas essa é a mentira das mentiras. Se você viver incondicionalmente para a glória de Deus, como Cristo, como Jesus vive incondicionalmente para a glória do seu Pai, vocês vão ser criaturas infelizes e miseráveis. Mas na verdade você foi feito para ser centrado no Pai, como o Filho é centrado no Pai. E você foi feito para ser centrado no Filho, como o Pai é centrado no Filho. E você foi feito para ser centrado no Pai e no Filho, como o Espírito Santo é centrado no Pai e no Filho. Mas a mentira de Satanás é exatamente essa. E por isso estamos agarrados ao controle da nossa vida. Por isso nós achamos que a inteligência ia ser aquilo que ia nos fazer alguém firme. Mas quando nós descobrimos que não somos tão inteligentes assim, então o nosso mundo é abalado. Quando descobrimos que a nossa aparência não consegue continuar como ela é, e as pessoas, e o mundo, e naquilo que apostamos, vivemos num cantinho muito miserável do universo, queridos. Por isso estamos agarrados ao controle da nossa vida.
Por isso nós achamos que se a igreja fosse perfeita, seríamos perfeitos. Por isso somos como Jacques Rousseau e dissemos que se a sociedade fosse perfeita, nós não seríamos egoístas. Não haveria feiura em nós, que a nossa feiura vem de fora, vem da sociedade. Que a nossa vida que não está honrando Deus vem da igreja. Que a nossa vida que não é centrada em Deus, é centrada em nós, é porque os irmãos não são centrados em nós. Nós vivemos uma mentira, então nós somos abaláveis. Tudo isso nos abala, nos deixa no chão. Então as pessoas lá em Roma estavam centradas em todas essas coisas. O autor está dizendo: vocês estão sendo abalados porque vocês chegaram ao Monte Sinai. Mas se vocês estão em Cristo, vocês chegaram à Nova Jerusalém, vocês chegaram aos anjos, onde eles estão. Hebreus nos diz que o universo não é indiferente, o universo está dançando com a Trindade. E nós nos recusamos a entrar no ritmo de todo o universo, porque somos centrados em algo que o universo não é. O universo manifesta a glória de Deus e não a sua. O sol não está tentando ser glorioso, ele está mostrando a glória de Deus, o céu, o firmamento, os anjos. O Filho está glorificando o Pai está glorificando o Filho. Mas enquanto vocês viverem para glorificar vocês mesmos, vocês vão ser abalados, porque vocês não estão em harmonia com o universo. Vocês estão em harmonia com tudo que é abalável. Então vocês, para se manter nesse lugar, vocês dizem que a sociedade corrompe, que a igreja está para lá. Não é verdade, é o que está dentro de vocês. Aí em Roma, o problema não é Nero, não são as perseguições, não são o dinheiro que vocês perderam, é que essas coisas eram os seus alicerces. Todo o restante da realidade é um oceano de alegria, onde o ser e a criação não é o centro de si mesmo. A alegria, os anjos estão felizes, porque eles são centrados em Deus, como Cristo é centrado no Pai, como o Pai é centrado no Filho. É o que ele está dizendo. Mas tudo ao nosso redor é um oceano de júbilo, e nós somos uma ilha miserável, chamada Terra agora, porque somos centrados em nós, e cada um de nós, habitantes dessa ilha, somos miseráveis também. Estamos abalados, estamos arrasados, estamos com a nossa alma despedaçada, estamos mesmo. Mas ele está dizendo: vocês chegaram à cidade da alegria, vocês chegaram à companhia dos anjos que se alegram em Deus. Vocês se alegram em Deus? Vocês, hebreus, significa que é possível experimentar um pouco do céu agora. O céu é centrado em Deus, e se vocês em Roma forem centrados em Deus, serão inabaláveis, vão ficar firmes no dia mau. Deve ser possível receber um vislumbre do amor de Deus em nossos corações. O amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, de sua glória em nossa mente, não de forma abstrata. É um pequeno gole do vinho do céu. Mas o autor de Hebreus está dizendo o seguinte: um pequeno gole do vinho do céu já vai produzir alegria suficiente, que os torna inabaláveis. Hebreus nos diz que nós não somos só sonhadores, que nós já chegamos ao sonho. Vocês chegaram a Jerusalém, vocês chegaram a Sião, vocês já têm um gole. Por fim, diz que há uma identidade inabalável. Terceiro item: vocês chegaram à igreja dos primogênitos, cujos nomes estão nos céus. Por que igreja dos primogênitos, queridos? Estou com o tempo no final do final, mas em Lucas 10, Jesus enviou os discípulos para pregar, e eles voltaram radiantes. Eles estavam cheios de alegria, e eles falavam assim, que Jesus estava contando para Jesus, né? E eles estavam dizendo: olha, Senhor, estamos alegres que até os demônios se submeteram a nós. Foi incrível. E aí Jesus responde a eles de uma maneira totalmente estranha. Sabe, eles estavam contando um para o outro: viu, Pedro, naquela hora que o demônio saiu gritando, as coisas aconteceram. E Jesus responde assim: não se alegrem por causa disso, porque os demônios se submetem a vocês. Isso não é um alicerce inabalável. Se alegrem porque o nome de vocês está escrito nos céus. Se essa for a alegria de vocês, ela é inabalável. Quando o ministério de vocês
não acontecer nada e vocês forem mortos. Mas se a alegria de vocês está em que o ministério está acontecendo de uma forma quando ele não estiver acontecendo, então a alegria vai acabar. Eles dizem, não se glorie assim, não construa a identidade de vocês em que os demônios obedecem a vocês e que as pessoas se converteram. Não construam. Esse, Jesus disse, é um beco sem saída. Não construam sua identidade em algo que muda. Ele está falando para todos os homens que iam ser martirizados. Não construam a alegria de vocês no fato de que o ministério foi incrível nesses dias que eu enviei vocês, porque quando vocês forem presos, a gente pode parafrasear, então vocês não terão alegria, porque a alegria estava no lugar errado. Sabe? Não diga, eu estou tão feliz porque agora eu ganho 3 dígitos, 4, eu virei sócio do escritório, eu tenho PhD da universidade, eu casei com uma pessoa maravilhosa. Então, e quando ela não for tão maravilhosa? E quando ela não for tão bonita? Essa pessoa, Jesus diz, isso é um beco sem saída, porque semana que vem, talvez, você não tenha mais esse cônjuge, você não tenha mais esse ministério incrível, porque Deus pode querer que, em vez de você expulsar o demônio do guarda que está te prendendo, deixar ele te prender e te bater. Não construa seu valor em algo que sobe e desce. Mesmo o seu ministério, você vai envelhecer e você vai morrer. É incrível. O que significa ter? Ele diz, se alegre por ter teu nome escrito no céu, ou seja, é ter o teu nome no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Isso é inabalável. Se a tua alegria vem disso, o que Nero pode fazer? Mas se a tua alegria vem do seu ministério, Nero pode prender você, Paulo, um dia e te decapitar. Pode prender você, Pedro, e te matar crucificado. Pode pegar você, Tiago, e decapitar você. Pode pegar você, João, e colocar numa ilha deserta, separada da cultura, e não vai ter ninguém para você fazer o que você está fazendo, e você então vai ser miserável. Se seu nome está no livro, então você foi escolhido por Deus na eternidade. Alegre-se nisso. Se o teu nome está no livro, você então foi predestinado por Deus antes da fundação do mundo. Você foi resgatado de toda escravidão maligna. Você foi comprado para ser a posse preciosa de Deus para sempre. Se o teu nome está no livro, Cristo tomou o seu lugar debaixo da ira de Deus. Se o teu nome está no livro, Deus fez você nascer de novo. Ele tirou de você um coração de pedra e deu um coração de carne. Se o teu nome está escrito no livro, então Ele te deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Se o teu nome está no livro, você irrevogavelmente nunca entrará no inferno. Se o teu nome está no livro, você é justo diante de Deus, e ninguém tentará acusação contra você. Se você está com o teu nome no livro, então Ele te adotou como filho, você é co-herdeiro com Cristo de todas as coisas. Se o teu nome está no livro, então o Espírito Santo te regenerou e habita em você. Se o teu nome está no livro, Ele fará com que todas as coisas cooperem para o seu bem. Se o teu nome está no livro, Ele vai guiar os seus caminhos pelas veredas da justiça, pelo amor do nome dEle. Se o teu nome está no livro, Ele vai te conceder que você veja a glória de Cristo, e então naquele momento você vai ser glorificado e transformado na semelhança dEle. Se o teu nome está no livro, você terá todo o prazer que a Trindade teve um no outro por toda a eternidade. Se o teu nome está no livro, Ele vai te conceder um novo corpo glorioso. Ele vai te conceder sentar-se com Ele em seu trono. Ele te dará acesso inimaginável à glória que Ele tinha com o Pai antes da fundação do mundo. Jesus está dizendo, é isso que deve ser a alegria de vocês. Nada pode tirar. Essa é uma alegria inabalável. Essa é a alegria dos anjos. Essa é a alegria dos primogênitos arrolados no céu. É a alegria de todas. Eu podia fazer um monte de aplicação, como isso muda tudo em nossa vida. Essa alegria é o que Jesus está dizendo. Você vê, parecia ser ótimo, eles estavam se alegrando no ministério, no que aconteceu, os demônios foram expulsos. Essa alegria, amanhã vocês
Se o ministério de vocês é a fonte de tudo para vocês, e quando vocês forem presos, vocês não vão ter alegria. Vocês fazem parte da igreja dos primogênitos. Por que dos primogênitos, queridos? Porque naqueles dias o primogênito herdava tudo. Porque para o clã não ficar fraco, se o pai morresse e deixasse para 12 filhos a herança, ia ficar 12 tribos fracas que os inimigos iam vencer. Então, por causa disso, o filho primogênito simplesmente substituiu o pai como chefe da família, para a família ficar unida, forte. Então o primogênito herda tudo. Mas é óbvio que as outras que não eram primogênitos, você vai ver na Bíblia, sempre há um problema com isso, não é? Porque quase tudo era do primogênito. O primogênito já nascia tendo tudo, só porque era o primeiro. A Bíblia diz o seguinte: seu nome está escrito no céu, você então todo mundo é primogênito. É o único lugar onde não é que um é primogênito e os outros não são. Todos são primogênitos lá, todos recebem tudo, todos recebem herança. Alegrem-se nisso. E quem somos nós? Fora disso somos nada. Fora disso eu não sei quem eu sou. Quem você é, queridos? Hebreus nos dá o que resta. Olha, se você não tem essa herança, a tua identidade vem do que as pessoas dizem de você. Umas dizem coisas maravilhosas de você, mas talvez elas estejam erradas. Outras dizem coisas horríveis de você, mas elas talvez estejam erradas. Você vai viver entre 1000 opiniões sobre você, e você mesmo vai ter opiniões falsas, que vai vir daquelas premissas de ilusão que você tem. Você nunca vai saber quem você é, toda hora isso vai mudar. Há coisas que as pessoas dizem de você que você torce que seja verdade, e há coisas que as pessoas dizem de você que você torce para que não seja verdade, porque há um monte de contradições. Você nem sabe, nem você mesmo sabe o que é direito, então tudo é instável, tudo está sempre em instabilidade. Mas essa verdade, se o teu nome está rolado com os primogênitos no céu, então você tem essa base de autoimagem que Nero não pode tirar. O Império Romano está deixando vocês proscritos, marginalizados, mas isso não vai mudar nada, nem a alegria, nem a autoimagem. Isso é identidade inabalável. Você vê, ele está falando sobre alegria inabalável, identidade inabalável, e eles estavam totalmente abalados. Ele está dizendo: vocês chegaram ao Monte Sinai, onde isso é abalado. Vocês não chegaram lá, se vocês estão, porque vocês chegaram a outro lugar. Vocês chegaram a um reino inabalável, e vocês se tornam inabaláveis, alegria inabalável, viver inabalável. E aqui então a gente encerra. Como você recebe isso? Precisamos ser breves, mas a resposta está no meio do parágrafo que descreve todas essas coisas maravilhosas. Veja que o parágrafo do meio fala sobre a cidade do Deus vivo, o anjo em alegria assembleia, a igreja dos primogênitos com nome, e depois de vocês chegaram diante do juiz, de Deus, do juiz. Isso é algo meio assustador, porque parece que agora já perdeu num episódio de Breaking Bad, o Walter White, ele diz: eu sou o perigo, eu sou aquele que bate a porta. Mas Hebreus nos coloca diante de um juiz que não somos nós, como o Walter White estava dizendo que ele era, mas o autor de Hebreus está dizendo, ele é um perigo que nos refaz. Isso pode parecer estranho, porque não parece uma boa notícia. Vocês chegaram diante de Deus, o juiz. A última coisa que ele fala, na verdade, todo o trecho fala de juízo, né? Você sabe, é o abalo mencionado, é o juízo de Deus. Por que estava todo mundo tremendo no Sinai? Por que Moisés estava apavorado? É o juízo de Deus. Todos sabem que diante do juízo de Deus, apesar daquelas autoilusões que nós culpávamos os outros, nós sabemos que vamos estar pedindo que as rochas caiam sobre nós se estivermos baseados em nós mesmos. A razão de Isaías ter se desfazendo foi porque ele sentiu: eu estou sendo julgado pela santidade de Deus. E Deus sacode, é por isso que o Sinai tremeu, a montanha tremeu, porque Deus sacode todas as coisas, até que permaneça só o que é eterno e não é transitório. E se tudo que é em você é transitório, não é eterno, não é nascido no céu, não vai ficar nada diante de Deus, só cinza, só pó. Não resistiremos o crivo divino. Então, como obter essas maravilhas? A resposta é através de Jesus, é o mediador da nova aliança. Ele diz: vocês podem ser inabaláveis em Cristo. Em Mateus 27, a Bíblia diz que no meio-dia, até as 3 da tarde,
uma escuridão cobriu a terra. O que era isso, querido? Era um palco? Era só efeito especial? CGI? Era só querendo criar mais um drama? Vamos criar um clima aqui, não existe Hollywood ainda, mas vamos fazer ficar tudo escuro, vamos criar assim uma coisa. É porque não. Deus não está querendo criar uma pirotecnia tecnológica. Jesus clamou: Deus meu Deus, por que me desamparaste? E quando ele soltou esse grande brado, ele entregou o Espírito. Então houve um terremoto. Que terremoto era esse? A terra tremeu e as rochas se partiram. Houve um abalo sísmico. Não era um efeito especial, nem a escuridão, nem o terremoto, só para deixar a crucificação mais dramática, uma música de fundo. Não era uma peça. O que está acontecendo? É o Monte Sinai de novo. É o Monte Sinai que tremeu quando Deus desceu para manifestar sua lei, que todos tremeram, que todos se apavoraram, que todos sentiram que ia morrer, que Moisés ficou desesperado. Então, era o Monte Sinai de novo no Calvário. Jesus Cristo estava sendo julgado. O juízo de Deus desceu, como naquele dia. Jesus estava sendo sacudido, ele estava recebendo o tremor de todas as coisas que são abaladas, que nós merecemos, o nosso pavor, para o qual nós não vamos ter nenhuma desculpa. A sociedade me corrompeu, a igreja me corrompeu, os irmãos me corromperam. Quando as pessoas dizem que todas as religiões são iguais, é um absurdo, não é? Porque toda religião diz que existem padrões que você cumprir, Deus está satisfeito. O Evangelho diz exatamente o contrário. Todos os padrões de Deus te condenam todo mundo treme, todo mundo. Se você chegou ao Sinai, então tudo na sua vida vai ser abalado. Tua vida está apoiada em lugares errados, mas um dia Deus vai sacudir tudo, até ficar só o eterno, e não existe nada eterno na sua vida. Suas alegrias eram colocadas em coisas abaláveis, sua autoimagem, sua confiança, e quando tudo for abalado, você sempre vai estar sendo abalado até o abalo final. Mas só o cristianismo diz que o juiz de toda a terra veio para sofrer o juízo em nosso lugar. O Criador da terra veio até a cruz para ser destruído, para ser abalado, para que ficasse só o que é eterno, e tudo que caiu, tudo pó, fomos nós. Ele continuou lá. Era a única coisa que pode suportar o abalo sísmico da santidade de Deus. E o Evangelho, segundo Mateus, de Pasolini, tem uma cena que treme, né? E a multidão fica calada, quando diz verdadeiramente: esse era o Filho de Deus. Esse abalo não é o fim, é o começo da nossa firmeza. Você não vai se abalar diante de Nero, porque Jesus foi totalmente abalado diante de Deus, é o que o autor de Hebreus está dizendo. Agora vocês têm alicerces inabaláveis, alegria inabalável, herança inabalável. É esse o segredo da vida inabalável que vocês precisam aí. Não é um pouco de psicologia secular, de humanismo secular misturado com o Evangelho. Vocês precisam da verdade para não ser abalado, porque esse mundo vai abalar todo mundo, e no final o juízo de Deus é o abalo sísmico final. A presença de Deus para o qual nós fomos criados e que buscamos em cada relacionamento, em cada realização, em cada sucesso, apenas essas coisas boas que Deus criou são coisas que apontam como o universo glorifica a Deus. Essas coisas, o casamento, era só coisa para apontar para Ele, mas como nós fizemos de todas essas coisas um alicerce, então nós somos abalados. Agora a presença de Deus, que seria o nosso único descanso, é o nosso tremor e terror. E nós corremos para outras coisas para tentar nos segurar do terremoto, mas tudo desaba. Por causa de Jesus, quando essa presença entra na nossa vida, em vez de nos destruir, aquilo que abala todas as outras coisas nas quais nós nos apoiamos, passa a ser o nosso próprio alicerce. Jesus na cruz é o equilíbrio que nos permite permanecer sem colapsar diante de Deus. E é por isso que a nossa alegria é inabalável. Nossa identidade. Se você constrói a identidade que você é melhor do que a pessoa que está ao seu lado, isso vai ser abalado, isso não pode permanecer diante de Deus. Em certa ocasião, Jesus teve a ousadia de dizer: Natanael, eu vi você debaixo da figueira. Natanael ficou abismado. Como você sabe? Você é o Filho de Deus, o Messias.
E Jesus diz algo incrível, ele diz assim: você ficou impressionado só com isso? Você verá os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem, e por meio de mim, é por meio de mim que vocês podem entrar. C.S. Lewis, falando sobre isso, diz assim: nosso anseio ao longo da vida, nossa saudade de algo no universo do qual agora nos sentimos afastados, de entrar por uma porta que sempre vimos só do lado de fora, não é o devaneio neurótico, mas é o mais real indicador da nossa verdadeira situação. E ser finalmente chamado para dentro seria a glória e honra muito além do que podíamos imaginar, ou do que, é óbvio, merecemos, e ao mesmo tempo é a cura da nossa dor completa. E então finalmente teremos a identidade, a alegria e o futuro que são inabaláveis. O autor de Hebreus está dizendo o seguinte: se você tem Cristo agora, você então tem uma alegria inabalável agora, uma identidade inabalável agora, e um futuro inabalável agora, e Nero não pode destruir. Se vocês são essas pessoas, vocês são inabaláveis. Não tememos o dia, não tememos aquele terremoto do Sinai mais, porque Jesus foi sacudido até o fim por aquele terremoto sem fim. Não teremos de temer, pois Cristo foi abalado em nosso lugar. Cristo nos amou, e porque Ele nos amou, nos tornou inabaláveis. É o amor dele que torna a nossa alegria inabalável, que torna a nossa vida inabalável. Em adoração, à medida que gratos por sua graça experimentamos a presença dele, em reverência e temor, nós somos inabaláveis para Nero. É o que ele está dizendo para aquelas pessoas. Somos realmente todo o terremoto do mundo que abala todas as coisas, até as coisas boas que Deus cria como um terremoto faz, não nos abalam, porque nossas vidas não estavam ali, não eram nossos alicerces. Nós não chegamos ao Monte Sinai, nem à coluna de fogo, por causa de Cristo e por causa do abalo final que ele sofreu. Ele foi abalado até as raízes, então nós somos inabaláveis agora. Então nós temos que agradecer a Deus por nos dar um reino que não pode ser abalado, e porque o reino que estamos não pode ser abalado, nós podemos não ser abalados. O que o autor de Hebreus, aconselhamento pastoral bíblico, é esse grande aconselhamento aqui que é o livro de Hebreus, é isso. A aconselhamento pastoral é o evangelho, nada mais. E é só isso que essas pessoas precisavam para enfrentar o horror que o Império Romano estava trazendo sobre eles. O Evangelho nos leva para a cidade de Deus, nos faz cidadãos da cidade de Deus, nos leva à alegria que os anjos sentem na presença de Deus, nos dá uma identidade inabalável em Cristo. Todas essas coisas são inabaláveis, para que nós possamos viver uma vida inabalável, mesmo agora, num mundo como o nosso. Por isso que esse aconselhamento pastoral de Hebreus faz as pessoas poderem enfrentar qualquer coisa. Elas se tornaram inabaláveis por causa daquilo que Cristo fez. Vamos continuar, vamos ficar de pé, vamos continuar falando sobre isso. Quem sabe hoje à noite. Meu Deus é luz imensa, de um brilho que não se vê, se faz grande na ausência de querer o que já é. Meu Deus é som do vento nas cordas do entardecer, se aproxima no silêncio, como o mar toca ao viver. E eu, cão nuvem passageira, grão de pó na imensidão, como alcança minha esfera e enfeita o meu chão, como cabe em minha espera transformar-me em canção. Com ele a sombra perde o peso, a tormenta é só refrão, a guerra cede ao verso que
nasce da oração. Se ao lado dele sigo a estrada, cada passo ganha um tom. Não venço pelo aço ou pela espada, mas pelo Espírito em meu som. Meu Deus é sol que dança pelo céu de amanhecer.